Senhoras e senhores, estamos com esse projeto Jurisprudência Podcast, trazer temas jurídicos atuais, relevantes, de maneira simples, de maneira leve, para que você possa entender, compreender os seus direitos. Muito bem-vindo, doutor Ayron. Muito obrigado, meu caro. Fico muito feliz da gente tirar esse projeto do papel, que a gente já discutia sobre esse projeto há muito tempo, né? E acho sensacional e muito interessante a gente já começar o projeto com uma pessoa tão especial, né? Então, que vai agregar tanto conhecimento, assim, já no primeiro episódio do Jurisprudência. Claro, e no nosso primeiro episódio, ninguém mais, ninguém menos que a nossa especialista em direito previdenciário, com longa jornada no direito, uma vasta experiência. Seja muito bem-vinda, doutora Vanilde, se apresente. Muito prazer, meu nome é Vanilde, eu advogo na área previdenciária já há 15 anos, como o doutor Vinícius falou, tenho já uma ampla experiência e tenho conseguido ajudar aí várias pessoas que, como nós sabemos, a segurança do trabalhador hoje, ela está na Previdência Social, né? E muitas vezes as pessoas elas não conhecem os seus direitos e ficam ali à margem da sociedade justamente por falta de conhecimento. Então, muito interessante, agradeço o convite, né? Quero parabenizá-los por esse projeto. A informação, ela é uma arma poderosíssima. Então, trazer conhecimento para as pessoas é fundamental, principalmente na área previdenciária. Claro. Muito obrigada pelo convite. Imagina, doutora, nós que agradecemos e já quero começar com uma pergunta muito importante e também que causa muitas dúvidas para os nossos clientes, nossos amigos, em relação àquela trabalhadora, aquela mulher que a vida inteira trabalhou na roça, aquela pessoa que a vida inteira está na lida rural, nunca Muito trabalhou bom. na cidade, nunca contribuiu para o INSS, ela consegue algum benefício, ela consegue se aposentar ou não? Qual idade? Como que funciona nesse caso? Então, a aposentadoria do trabalhador rural, ela é uma das aposentadorias assim, que a gente mais gosta de trabalhar, porque como sofrem, né? Claro, Como imagino. sofrem, é uma vida de luta, um trabalho árduo, muito complicado. E o que atrapalha muitas vezes o trabalhador rural é a questão das provas. São pessoas muito simples, que não guardam documentação, e apesar de ter essa proteção por serem segurados especiais, apesar de existir, né, essa proteção aí da Previdência, eles barram, eles se prejudicam na questão documental. Hoje, a maior dificuldade que nós temos hoje é de conseguir provar o trabalho deles ali durante 15 anos no meio rural. Então, eu costumo utilizar no meu escritório certidão de nascimento, constando o nome do pai, constando o pai como trabalhador rural, declaração escolar, né, da criança, que consta ali os pais como trabalhadores rurais. Entendi. São interessantíssimos. Certidão de batismo da igreja, a igreja católica normalmente faz uma certidão. Nossa. Aí tem lá a data, consta lá o pai lavrador, mãe Então são documentos que nós costumamos utilizar e que tem ajudado bastante as pessoas. Porque assim, nós precisamos ligar o trabalhador à terra. Nós precisamos ligá-los durante esses 15 anos, o trabalho que é exercido ali na terra. Então, se nós não temos uma documentação farta para conseguir comprovar esse direito, eles acabam não conseguindo, né? Tem a proteção legal, que o homem ele aposenta com 60 anos, a mulher aposenta com 55. Mas barra aí um pouco nessa questão da documentação. Então, a gente utiliza esse tipo de documento, né? Que toda criança tem. Por exemplo, também histórico escolar é um desses documentos. Consultas em posto de saúde, que no posto de saúde consta o endereço da terrinha, né? Exatamente. Porque às vezes a terra não é documentada, Sim. mas consta lá no posto de saúde todo o histórico ali da gestação da mãe, da gravidez, dali, depois aí vem a vacinação da criança, as consultas. Está tudo documentado ali no posto do posto de saúde e são documentos oficiais. Então, assim, tem várias formas de nós conseguirmos ajudar essas pessoas e sim, elas têm esse direito e a gente
tem que ter essa cautela com a documentação, justamente para que eles não fiquem prejudicados. Tá Sim. certo. E, assim, dando sequência nessa parte documental, então é importante a gente enfatizar para os nossos queridos, além da prova testemunhal, eu preciso de ter esses documentos, que além desse, por exemplo, talvez algum sindicato, né, faz aquela contribuição, foto também serve, doutora? A contribuição sindical é importantíssima, né? Para quem já era inscrito no sindicato, quem tem esse histórico de contribuição, ela é importantíssima. Ótimo. Ela é importantíssima. Para que você consiga a aposentadoria rural, só a prova testemunhal, ela não serve. Entendi. Ela não serve. A prova testemunhal, ela vai corroborar a documental. Então, nós precisamos ter aí, no mínimo, 3 provas documentais. Certo. E essas provas, elas vão ser corroboradas por testemunhas, caso precise. Porque tem algumas provas que são tão boas que nem precisa de ser corroborada aí pela prova testemunhal. Entendi. Que maravilha. O doutor Ayron tem uma pergunta também muito pertinente. Uma coisa que eu gostaria de saber mais, assim, pessoal, que a gente sabe que essas pessoas que trabalhador rural, eles têm uma limitação de acesso à informação. Sim. E como que é para você, assim, qual a maior dificuldade que você tem ao atendimento, ao atender, né, esses trabalhadores rural com essa limitação de acesso à informação, para assinar um contrato, como que você procura facilitar o acesso dele a sua prestação de serviço jurídico nesse sentido? Olha, normalmente, hoje a maioria dos contratos são feitos e assinados por forma digital, mas realmente eles têm essa dificuldade, tá? Então, o nosso escritório hoje, nós temos o atendimento presencial, né, que eu acho importantíssimo para quem é da Previdência Social. Então, nós temos o nosso escritório presencial, onde eu posso agendar ali com eles um horário, eles vão até o escritório. A gente costuma já pegar ali a declaração das testemunhas, já pega a declaração das testemunhas, já leva em cartório, já registra a assinatura, para já apresentar para o juiz a documentação toda completa. Entendi. E também nessas pessoas, o caso de algumas pessoas que elas não têm condição mesmo de ir até o nosso escritório, nós vamos até eles. Vai até elas, isso nós é vamos interessante. até eles, para garantir que esse direito seja efetivado. Porque muitos realmente não têm condições de ir até o A escritório. gente está falando, então, doutor, de um atendimento humanizado. Exatamente. Isso é o que muito Humanizado. se precisa hoje, né? A gente está na era da tecnologia, muito WhatsApp, muito digital, mas Sim. esse olhar humano, de muitas vezes entender que a pessoa trabalhou a vida inteira, não tem uma instrução, Sim. talvez não estudou, muitas vezes analfabeto mesmo. Analfabeta, a maioria é analfabeta. A maioria, né? A maioria. Então, eles têm garantido esse benefício. E qual que é o valor médio ou não tem? Como é que isso é calculado? Você fala de benefício? De benefício. O valor de benefício do segurado especial é um salário mínimo. Um salário mínimo. É, um salário mínimo. E pode acumular o do homem com a mulher? Pode Pode? acumular, pode. O homem tem o direito da aposentadoria dele e a esposa ela tem o também. direito à dela. A mulher com 55 anos, o homem com 60 anos. Pode acumular, sim. Inclusive, no caso de óbito, ela vai Ela receber pode- a pensão por morte morte. dele e vai receber o salário de aposentadoria dela normalmente. Maravilha. Uma outra dúvida também. Essas pessoas, normalmente, elas procuram buscar o benefício muito depois de que já tem direito? Isso daí eu acho que deve Nossa, acontecer, eu né? fico com tanta dó. Já passou muito tempo, a pessoa já poderia ter conseguido o benefício muito Sim, antes. sim. É a falta de conhecimento. Falta de informação. É a falta de informação. Entendi. Nem todos sabem que podem se aposentar 5 anos mais cedo. E o que que Olha, acontece quando ele No busca... caso da mulher, um- 7 anos mais 7 cedo. A mulher, anos. 7 anos, né? É. E o que acontece quando ela busca muito depois? Como que fica esse período que ela já teria um direito e não buscou? Doutor, infelizmente esse período fica perdido, Fica né? O perdido. direito Perdido. não socorre os que dormem, É, né? Exatamente. Fica isso. perdido. Eles não Entendi. têm como recuperar esse tempo. Entendi. Inclusive, uma das temáticas que a gente está trabalhando hoje e que nós precisamos levar muita informação para o público previdenciário é a respeito do tema 1124. O que é esse tema 1124 que tanto se fala? Então, Qual que é a dúvida? O que Esclarece pra acontece gente. nesse tema 1124? Se você entra com um pedido hoje perante o INSS, independente de ser rural, independente de ser urbano, se você entra com um pedido hoje e você não apresenta toda a documentação necessária,
e esse pedido ele é negado junto ao INSS, você vai judicializar essa ação, você perde todo o seu retroativo, porque não vai contar mais a partir da DER. Não vai contar mais a partir da data da entrada do requerimento. Nossa. Vai contar apenas a partir do ajuizamento da ação. Assim, então é muito importante. Importantíssimo, porque o INSS hoje ele tem demorado aí em torno de 6 meses, 8 meses para julgar um processo. Uhum. Então são aí 8 meses de retroativos que você considerável, né? Muito considerável, e que você deixa de receber porque você não juntou documentação errada. Eu não sei se os colegas perceberam, mas o INSS ultimamente tem feito uma campanha fortíssima contra a intervenção de terceiros, né? Alegando que a pessoa pode pedir o benefício sozinha. Essa campanha do INSS, ela veio com essa força toda justamente depois do tema. Exatamente. Então, justamente depois do tema. Digamos, uma espécie de má-fé, né? A gente nós podemos dizer que sim. Nós podemos dizer que sim, porque uma pessoa que vai sozinha procurar o INSS, ela não tem um cálculo de aposentadoria correto. Ela não sabe um valor de contribuição correta. Ela não vai, às vezes, ela deixa de apresentar uma carteira ou algum documento que, por exemplo, um PPP que ela tem ali de um tempo especial, que poderia aumentar o valor de benefício dela, ou uma carteira ali com um vínculo que não está constando no CNIS, e ela não se atenta a isso, não apresenta essa carteira, embora o INSS peça, né, para que você junte todos os documentos, todas as carteiras, mas às vezes por um lapso a pessoa não juntou ou não encontrou o documento ali naquele momento, mas depois encontra, julga que não é necessário, não apresenta, não leva. Mas hoje o aconselhamento que a gente dá é que se faltou documento, é melhor a gente entrar com outro pedido administrativo do que ir direto para o judiciário. Entendi. Para não prejudicar os direitos do cliente. Entendi. Então, essa campanha para que o cliente vá sozinho, eu acredito que seja muito por isso, porque o cliente ele indo sozinho, ele não tem o conhecimento do benefício que ele tem o direito, ele não tem o conhecimento ali do valor de benefício, ele não sabe fazer esse cálculo, ele confia apenas na simulação do INSS. O INSS é tão bonzinho que ele fornece uma simulação, né, para o segurado. Ele é muito bonzinho, ele quer ajudar muito o segurado, né? Então, ele oferece ali aquela simulação e o segurado acredita que aquilo ali é o valor que ele tem o direito e vai fica ser aquilo. E passa por isso. A gente tem um ditado na roça que quando fala que quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Tem que desconfiar, E o que acontece muitas vezes? A pessoa ela vai ali sem nenhuma instrução e quando ela se atentar, né, que ela tinha direito a um valor maior, eles vão poder usar esse tema contra a pessoa, né? Porque ela não juntou a documentação ali na data certa. Ou se vai uma pessoa, vamos dizer ali, um segurado de benefício assistencial, que para mim é o mais importante, assim. São pessoas em situação de miserabilidade mesmo, que vão buscar esse tipo de benefício. Então, se ela vai sozinha ali, não leva os laudos certos, não leva a documentação correta, ela vai aguardar ali de 6 a 8 meses, costuma até 1 ano, porque demora a se marcar as perícias. Então, ela vai ficar aguardando ali 1 ano praticamente de tempo, né? Para sair a decisão. Quando sai em deferimento. E é 1 ano perdido. 1 ano perdido. 1 ano perdido, porque foi sozinho, porque não sabia a documentação correta que precisava apresentar. Nossa, isso é realmente muito sério. É muito prejudicial. Muito prejudicial. A gente deixa direito na mesa e deixa dinheiro, né? Que perde dinheiro. É dinheiro. O que tá perdendo é dinheiro. 1 ano de benefício. 1 ano de benefício, né, doutor? É dinheiro. É muito dinheiro. Uma coisa que eu acho que tem muita relação com o que você está falando, que é o planejamento previdenciário. Sim. A gente tem escutado falar muito disso. Qual que é a importância, como que é feito esse planejamento? Extremamente importante o planejamento previdenciário. E eu vou te falar mais.
eu fico com muita pena quando chega cliente no meu escritório e a gente vai fazer o planejamento para ele, não tem como aumentar o valor de benefício, porque já está muito próximo dele se aposentar. Se tivesse procurado antes. Então, por mais que ele contribua, não vai alterar Não vai. em nada a média contributiva dele. E nesse caso, muitas pessoas falam que se pagar, talvez, no último ano, 2, 3, 4, Já ouvi falar não isso. interfere em Não nada, né? interfere, porque o cálculo do benefício ele é feito sobre a média contributiva. Entendi. Então, não adianta você contribuir nos seus 3 últimos anos com o teto da Previdência, achando que você vai receber o teto da Previdência. Isso não existe. Não vai funcionar. Então, é importantíssimo o planejamento previdenciário. E quanto mais cedo você busca a ajuda de um profissional qualificado para ele te orientar ali direitinho a respeito desses cálculos, quanto mais cedo você procurar, melhor é o seu salário de benefício lá no final. E tem alguns casos também que chegam lá para nós no escritório que não compensa mais a pessoa contribuir com um valor maior, em razão da média contributiva dela, que vai jogar mesmo o valor de benefício lá para baixo. E nesses casos, a gente orienta algum tipo de investimento, mas faz parte do planejamento previdenciário. Então, não só o pagamento da Previdência, mas também um investimento. Um investimento. E às vezes a pessoa tem que reduzir o que está contribuindo, porque talvez não é viável continuar. A depender do valor que ele está contribuindo, sim. Porque talvez não compensa, né? Não compensa continuar contribuindo. Então, de uma forma ou de outra, a pessoa pode até economizar. Ela ali, né? vai economizar. E aquele valor que ela poderia estar direcionando para a Previdência, ela vai direcionar para uma aplicação. Que vai dar para ela um rendimento muito melhor no futuro. É importantíssimo o planejamento previdenciário, gente. Se as pessoas elas parassem para pensar, todas fariam. Doutor, e como que funciona? O escritório presta esse serviço de planejamento? Presta esse serviço como de planejamento. Como que funciona? Ele agenda contigo? Ele agenda o horário conosco lá no escritório. Nós recolhemos toda a documentação deles. Nós fazemos a correção de CNIS, que é importantíssimo. O CNIS ele precisa estar atualizado. Então, toda a parte de atualização de CNIS, se tem algum PPP, se ele tem algum tempo especial, a gente já solicita a atualização desse PPP dentro das normas, porque a maioria dos PPPs não vem dentro das normas. Nós temos que pedir a retificação da maioria deles. Então, tudo isso a gente já olha dentro do planejamento previdenciário. Então, quando chegar a hora dessa pessoa se aposentar, ela já está com o CNIS dela todo certinho, ela já está com o PPP dela todo lançado, todo reconhecido, tudo certinho. Então, já vai agilizar o tempo de aposentadoria dela. Então, a gente faz toda essa análise da documentação e os cálculos, com base na média contributiva que ele tem até ali. Então, com base na média dele, nós conseguimos orientá-lo ou a contribuir com um valor mais alto, ou a contribuir com um valor menor, ou manter ali só mesmo o pagamento do mínimo, mas nós orientamos eles a fazer uma aplicação. Então, a gente está tratando de um investimento muito importante, né? Extremamente importante. Para ter tranquilidade. Extremamente importante. É o que eu falei para você. Eu fico com muita pena que chega, gente. Chega. Claro, imagino. Chegam vários clientes para fazer planejamento previdenciário e, assim, você olha nos olhos da pessoa, ela está faltando ali 5 anos para ela aposentar, e você olha e você vê a tristeza ali, ó. Nossa. A face da pessoa muda completamente na hora. Quando você vira e fala, não tem como a gente aumentar. Imagina. Não tem mais, não tem tempo hábil para conseguir aumentar essa média contributiva. E tem uma questão importante nessa retificação do PPP. Primeiro, talvez esclarecer para alguns o que é o PPP, né? Quando que se aplica. E se a empresa se negar a fazer essa retificação, é a empresa que fornece, né? É a empresa que fornece. Como que funciona, né? se a empresa se negar para retificar? Como que isso funciona? Se a empresa se negar, nós podemos buscar aí a ajuda da justiça. Tá? Porque a empresa ela é obrigada a fornecer o PPP para todo trabalhador que ele atua na área com insalubridade, com periculosidade. Ele precisa ter o PPP, porque sem ele não consegue comprovar esse tempo especial junto ao INSS. Entendi. E se esse PPP não estiver preenchido da forma correta, ele não tem validade. E digo mais,
mesmo que a gente consiga ali, você apresenta o PPP quando você faz o pedido, né, para a Previdência. Só vai contar a data da DER a partir da entrega do PPP correto. Nossa, é muito importante. É muito importante. São muitos detalhes, por isso que o advogado é essencial, né? Não dá para enfrentar a Previdência sozinho. Exatamente. Uma outra coisa que eu ia falar que é essencial o advogado especialista. Porque eu não sou da área, eu arrisquei fazer o da minha mãe, o meu primeiro pedido foi negado e por bobeira, por não ter conhecimento, não é minha área de atuação. Aí depois que eu fui buscar aprender melhor, mas assim, achei que era uma coisa simples, e se para mim que sou advogado, tive uma dificuldade, porque eu não atuo na área, imagina a pessoa querer fazer isso sozinha, se não tem o conhecimento. Não, induzir o cidadão a buscar a Previdência sozinho é maldade. É maldade. Chega a ser leviano, de certa forma. Eu estava tentando. Eu estava tentando procurar uma outra palavra aqui, assim, né? Mas é maldade, né? É maldade. Porque a pessoa trabalha a vida toda, você contribui a vida toda. Quem atua ali na área de saúde, gente, está exposto ali aos riscos biológicos. Quem atua na área aí de segurança, a periculosidade, a pessoa... E aí, quando você vai se aposentar, na hora de você ter o seu merecido descanso, você enfrenta essas barreiras todas. E aproveitando, doutora, em relação a essas áreas especiais, né? A gente tem, por exemplo, o benefício por incapacidade. Sim. Certo? O que é esse benefício por incapacidade e por que tantas perícias são negadas pelo INSS? Então, o benefício por incapacidade tem o permanente, né, que no caso seria a aposentadoria, e tem o temporário, que é o antigo auxílio-doença, tá? Que mudou-se o nome a partir da emenda constitucional de 2019. A pessoa, se ela estiver trabalhando, se estiver contribuindo com a Previdência, né, e mesmo facultativo, né, não só quem está trabalhando, mesmo facultativo, se ele ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias, a Previdência Social ela vai pagar um benefício para ele, um salário de benefício, até que ele esteja apto para trabalhar. O que acontece hoje? Nós temos muitas pessoas que não pegam o laudo da forma correta, o laudo ele vem incompleto, ou não consta ali a CID da pessoa, não vem o nome completo, o nome do médico, tem que estar datado, tem que estar assinado, tem que constar o período de afastamento. Então, tem muitos laudos que não vêm com o período de afastamento. E quando chega lá no INSS, ele vai negar. A maioria das vezes nega porque o laudo não está correto. Entendi. Né? E também, quando a pessoa vai para a perícia do INSS... eles acreditam que tem que levar o maior número possível de documentos. O perito do INSS ele não tem tempo de analisar documentos. Já está no procedimento, já está no processo. Ele não tem tempo de analisar. Ele não vai ficar pegando ali. Né? Hoje, a fila de espera para fazer uma perícia no INSS está enorme. Imagina. É enorme. Nós não temos, o INSS ele não tem o número de servidor para a demanda que existe hoje. Não tem. Então, se você vai chegar lá com um monte de documento, ele não vai olhar. Não vai olhar. Você tem que levar o laudo, o seu último laudo, o laudo mais recente, constando ali o problema que você tem, a CID que você tem e o período de afastamento. E ali eles vão, na maioria das vezes, quando nega porque ou o laudo está incorreto, está incompleto, ou nega por entender, né, que a pessoa não está incapacitada para o trabalho. Mas isso acontece normalmente quando o médico coloca ali, um exemplo, 180 dias de afastamento. Normalmente, quando o médico coloca esse prazo, o INSS cumpre esse prazo. Certo. Tá? 180 dias. E aí, na própria carta que eles entregam para o segurado, da própria carta me fugiu concessão. O nome, carta de concessão, que me fugiu aqui. Na própria carta de concessão vai falando que se você não se sentir bem, que você pode pedir a prorrogação. Entendi. E quando as pessoas pedem a prorrogação, elas vão ao médico, pegam um novo laudo. Se o médico colocar lá por período indeterminado,
O INSS ele vai conceder mais 30 dias. Se você pedir mais um, ele vai negar. Porque não é definitivo, né? Ele vai negar. É temporário. O próprio nome já se diz. É temporário. Entendi. Então, se ele prorrogar para você, ele vai prorrogar por mais 30 dias e vai negar. Agora, se no atestado, se no laudo viesse mais 180 dias, ele daria mais 180 dias. Entendi. Aí, nesses casos, a gente só consegue reverter na via judicial. Só judicialmente. Só e aproveitando judicialmente. nessa parte médica, né? Muito tem se falado hoje da questão da visão monocular e da fibromialgia. Importantíssimo Ela dá isso. direito ao benefício, ao INSS? É temporário ou não? Como que funciona? Importantíssima essa pergunta, doutor. Porque há uma confusão hoje, né? Tem muito TikTok, tem muita coisa nas redes sociais aí falando que a fibromialgia aposenta, que a visão monocular aposenta, e na verdade não é bem assim, tá? São doenças que garantem a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ele vai aposentar mais cedo, tá? Então já é definitivo, é aposentadoria mesmo, E a aposentadoria, né? Sim, ele vai conseguir aposentar mais cedo, na qualidade de pessoa com deficiência. Tanto fibromialgia quanto a visão monocular. Agora, para fins de benefício, para fins de uma aposentadoria por incapacidade, somente se essa fibromialgia ela estiver associada a outras doenças que causem a incapacidade dessa pessoa para o trabalho. Certo. Desse segurado. O caso da visão monocular, a mesma coisa. A visão monocular, se ela, a depender do grau da outra visão da pessoa que for afetada também, ela consegue sim a aposentadoria da pessoa com deficiência, aliás, a aposentadoria por incapacidade, desde que ela tenha um laudo que comprove que essa visão monocular causa nela incapacidade para o trabalho. Certo. Tá? Entendi. Se não comprovar que existe a incapacidade para o trabalho, não consegue. Eu consegui aposentar recentemente uma cliente, ela tem fibromialgia. Só que associada à fibromialgia, ela tem bursite, ela tem uma tendinite e ela tem várias ites, né? Ela tinha ali pelo menos umas 4 CIDs associadas à fibromialgia. Então, aposentou. E, então, é muito importante a gente distinguir isso para não ficar passando informações erradas para as pessoas, né? Importantíssimo. E também já passando a bola pro doutor Aeron, mas não poderia deixar de perguntar, né? Hoje em dia muito se fala em TDAH, em autismo. Isso dá algum direito, essas doenças, né? Digamos assim, dá algum direito, algum benefício do INSS ou não? Tem idade ou não? Como que funciona? Olha, o autismo, sim. O autismo, sim. O autismo, sim. O autista, ele tem o direito ao benefício assistencial desde que também tenha a comprovação da renda per capita, tá? Não é só a deficiência, é a deficiência mais a comprovação da renda per capita, que é até 1/4 do salário mínimo. Para criança com TDAH, também tem muitos TikToks soltando isso aí. Meu Deus do céu, eu fico assustada com as informações que saem na internet. Mas a criança com TDAH, só o TDAH não garante direito ao benefício. Tem que ser o TDAH associado a alguma outra doença. Normalmente, o TDAH ele vem associado ou a um retardo mental, ou ele vem associado a um retardo mental, tem dislexia, também associada a TDAH, epilepsia. Entendi. Então, se a criança ela tiver o TDAH mais alguma outra CID, mais a comprovação da renda per capita, ela consegue sim um benefício, tá? Certo. Tanto o autista quanto a criança com TDAH com outras CIDs associadas. Eu estou falando nessa questão da renda per capita, para o INSS, ele aplica a lei seca, né? O INSS é 1/4 do salário mínimo. Se ultrapassar R$5, ele vai negar o benefício. Isso 1/4 por pessoa? Você vai pegar o valor do salário mínimo e dividir por 4, vai dar a renda per capita. Entendi. Tá? Então, a renda da família não pode ultrapassar isso. Por exemplo, um pai de família aí que ganha R$2.000,
mas na casa só tem 3 pessoas, você vai pegar 2.000, dividir por 3, tem que dar menos do que um quarto do salário mínimo. Entendi. E isso, o INSS aplica a lei seca. Então, se for menos do que... Pode fazer a conta aí, divide 1.518 por 4 aí, né? Que a gente já passa o valor redondo aqui para o nosso público. Importante isso. 1.518. Divide por 4. 379,50. 379,50. A renda por pessoa não que pode ultrapassar mínimo, isso. Vai aumentando esse valor. Só que existem muitas famílias que, mesmo ganhando mais, ultrapassando aí esse teto, né, de um quarto, nós conseguimos a relativização no judiciário. Porque não é só a questão da renda bruta seca. A pessoa tem despesa ali com uma alimentação, despesa, a criança ela tem uma principalmente o autista que tem seletividade alimentar. Isso, né? É sério também. Então, assim, o gasto com alimentação, ele é diferente. Tem medicamento, tem criança que precisa uso de fraldas. E os medicamentos caríssimos. Caríssimos. Então, às vezes, a mãe não pode trabalhar porque precisa cuidar da criança ali em tempo integral. Então, no judiciário, nós temos conseguido a relativização da renda. Para você ter uma ideia, eu consegui para uma mãezinha, ela ganha um salário de R$3.500. Ultrapassou e muito, e é só ela e 2 crianças. Ultrapassou muito a renda, muito. Mas a situação dela era tão difícil, porque ela tem 2 crianças com problema, né? As 2 crianças dela têm deficiência, as 2 exigem, assim, horrores com tratamento. Médicos. Despesa altíssima. Altíssimas as despesas dela. E ela pagava aluguel ainda. Né? Uma das crianças tinha seletividade alimentar. E nós conseguimos, no judiciário, comprovar que as despesas da casa dela superavam em muito a receita. Entendi. E nós conseguimos o benefício só para uma das crianças, né? Não conseguimos para as 2. Claro. Mas nós conseguimos para uma, né? Que já, nossa, tirou a situação. Assim, ela chorou demais no dia. Imagino. Ela chorou demais no dia que eu entreguei o resultado da sentença para ela. Gente, é muito incrível isso. É muito gratificante. Mas é importante que as pessoas entendam isso. O INSS vai negar. Ele vai negar, mas não aceite essa negativa como ponto final. Procure um advogado especialista para ver essa questão da renda, porque muitas vezes se encaixa nessa relativização. Sim. O que eles alegam? Que a gente tem que apresentar os gastos com medicamento, com fralda. Só que quando os pais apresentam esses gastos, eles alegam que o Estado fornece isso. Entendi. E aí eles não aceitam os recibos que os pais apresentam sob essa alegação de que o Estado fornece. Então, além de você apresentar esses comprovantes das compras, você tem que ir até o Estado, até o município ou até o Estado, a Secretaria de Estado, e pegar uma declaração da Secretaria confirmando que não tem esses medicamentos específicos para que o INSS aceite abater. Nossa, essencial. Essa visão técnica dos detalhes. Aí eu te pergunto, qual secretaria que vai entregar para o cidadão um atestado de ineficiência? Isso que eu estava imaginando. Nenhuma. Não vai. Nenhuma. Nenhum secretário Nenhum secretário vai assinar isso. Claro. Nenhum. E aí é onde nega o benefício para essas mãezinhas, né? Para as crianças, e a gente tem sim que partir para o judiciário, porque não tem outra forma de ajudar essas pessoas, infelizmente. Certo. E aproveitando, né, essa questão das mães solo, né? Principalmente, já entrando na área de família, né? Muitas mães, muitas esposas, né, perdem seus maridos, talvez muito novas por algum acidente, alguma questão, ou talvez pela idade mesmo, mas se casam novamente. Isso. Ela está recebendo uma pensão por morte, ela perde o benefício da pensão por morte se ela casar novamente ou não? Como que funciona? Não, você não vai acreditar. Essa é a pergunta que eu mais ouço lá. Pergunta de milhões. Essa é a pergunta que eu mais ouço. E o povo fica assim, gente, mas não é uma pergunta boba, né? É dúvida. Muitas pessoas têm dúvida.
É importante ressaltar aqui que a pensão por morte hoje, ela só é definitiva, ela só é vitalícia para a mulher ou para o homem, né, acima de 44 anos. Para quem tem menos de 44 anos, ela não é vitalícia mais. Ela é por períodos, tá? Mas para quem já tinha o direito, né, anterior, para quem já tem essa pensão vitalícia, um novo casamento não atrapalha em nada. Exatamente. Pode casar à vontade, que não vai atrapalhar em nada. Agora, se o novo marido vier a óbito, aí não pode acumular. Aí você não vai ter 2 pensões por morte, né? Aí não tem... Aí tá querendo demais, né, doutora? Aí não tem jeito. Não tem como. Mas o fato de receber uma pensão por morte ali não atrapalha em nada. Pode casar novamente, pode seguir com a vida e vai ser feliz. Tem um mito que parece que dizem que o INSS manda ir na casa da pessoa, né? Alguns falam umas loucuras. Não. Muitos Agora é importante, mitos, né? é importante a gente informar aqui que a esposa do militar não, tá? Importantíssimo. Essa é uma exceção, então. Os militares, o regime dos militares é diferente. Sim. A esposa do militar, se ela casar novamente, ela perde a pensão. Quando você fala militar, doutora, é o militar policial, os policiais militares, ou os militares do Exército, das Forças Armadas? Assim, do Exército eu não tenho conhecimento de causa para falar. Eu tenho dos militares estaduais. Certo. Os militares Polícia estaduais não pode. Não pode casar novamente. Outra coisa, aproveitando também, finalizando aqui, que a gente já está chegando ao final do nosso podcast, uma última pergunta, doutora. A gente tem visto que a fila do INSS para análise de requerimentos está muito grande. Sim. Como que a pessoa faz para driblar isso, procurando, obviamente, um advogado especialista na área? Tem que entrar antes para já contar com esse tempo que vai ter essa demora? O que tem que fazer? Na verdade, não tem nem como entrar antes. Né? Se você não tem o direito na data que você faz o requerimento, não adianta você fazer o requerimento. É importante que você procure um advogado antes, até para a gente instruir com relação ao laudo. Certo. Né? Para que o laudo venha correto. Porque um laudo certinho, quando ele vem redondo, ele facilita para o perito na hora que ele, né, que está passando ali pela perícia, ele vai olhar o laudo, está redondinho, está tudo certinho, ele já vai conceder o benefício. O resultado normalmente sai à noite. Você passa pela perícia durante o dia, o resultado já sai à noite. Então, é importante que se procure um advogado até antes de fazer o requerimento, se possível, até antes de pegar o laudo. Entendi. Porque lá no meu escritório, pelo menos, eu já tenho o hábito de mandar uma cartinha pro médico. Né? Que bacana. Por exemplo, uma pessoa que é trabalhadora rural, né? Já que falamos sobre os rurais. Voltamos aos rurais. Uma pessoa que é trabalhadora rural está com problema sério lá de coluna, e aí ela vai pegar o laudo, faz lá a radiografia, na hora de fazer o laudo, o médico só coloca ali que ela está com problema de coluna e que ela vai precisar ficar afastada 180 dias. Só que um trabalhador rural, a gente sabe que ele não vai conseguir trabalhar mais se ele tem problema de coluna. Sim. Então, são perguntas que eu faço na cartinha que eu mando. Tendo em vista a função que essa pessoa exerce, tendo em vista que ela tem que tratar de animais, ela tem que sentar ali para fazer a ordenha de leite. Peso, né? Carregando, né? Ela vai plantar, ela vai colher. Tendo em vista descrevo todas as funções que a pessoa exerce. E aí eu faço a pergunta, tendo em vista todas essas funções que a pessoa exerce, esse problema de saúde dela que é temporário ou definitivo? Aí o médico tem que responder. O médico vai responder. E aí ele responde no laudo. E normalmente ele vai colocar que é definitivo, porque no caso do trabalhador rural, um problema sério de coluna, ele não consegue trabalhar mais. Claro. E ainda caminhando para uma última pergunta aqui, o doutor Aaron, se me permite. Claro. A gente tem uma máxima, talvez, muito se diz, né? Que o homem é com 65, a mulher com 62. Isso é uma regra máxima? Como que funciona? Cada caso dá um panorama para os nossos ouvintes de como que a funciona. Respeito da aposentadoria por idade e contribuição. Como que é uma regra geral assim? Ou tem que ser caso a caso?
A aposentadoria por idade, a regra é essa mesmo. A regra é essa. 65 para os homens e 62 para as mulheres. Certo. Agora, por tempo de contribuição, a gente tem que olhar a cada caso, por causa das regras de transição. Isso. Tá? Quem tem o direito adquirido até 2019 entrou na regra de transição. Então, a gente precisa analisar. Algumas regras conseguem se fazer com 50%, outras regras a gente já precisa completar os 100% para conseguir a aposentadoria. Então, no caso da aposentadoria por contribuição, nós temos que analisar caso a caso. E o que é aquele pedágio que eles falam? É o tempo que você precisa pagar entre o tempo que falta para você aposentar e o tempo que falta. Por exemplo, 35 anos de contribuição. Se você tem 55 anos de idade e 35 de contribuição, você poderia se aposentar? Hoje você não pode mais. Né? Hoje você precisa complementar a idade para você conseguir aposentar. E ele vai fazer esse cálculo. Esse pedágio que você vai pagar aí, se você tinha em 2019, você já estava ali quase completando 35 anos, você estava com 33 anos de contribuição, você consegue aposentar com 50%. Agora, se você tinha ali 30, é um exemplo chucro, tá, gente? É um exemplo chucro, assim, nada, mas tem que analisar nada técnico, né? Sim. Mas, por exemplo, você tem 30 anos, faltava 5 para você aposentar, aí você vai ter que contribuir 100%, para você conseguir fechar ali é a regra de transição. Tem que ser analisada caso a caso, não dá para falar assim num podcast de uma forma muito genérica. Sim. Entendi. Doutora Vanilde, assim, teremos outros podcasts, outras conversas. Eu acho que vai precisar de outro. Precisaremos, né? Vamos precisar. Eu acho que ficou faltando muita coisa. É muita coisa para pouco tempo. É muita coisa para pouco tempo. A Previdência ela é muito ampla, tem muito assunto. Maravilha. Até mesmo para trazer a questão dos militares, né? Os militares, por exemplo. Trazer a resposta completa. E da regra de transição também, para explicar, né, para os nossos ouvintes aí direitinho como que funciona e como que é feito esse cálculo. Maravilha. Então, antes do Vinícius finalizar, então já saiba que você já está convidada, já fica convidada para um próximo podcast. Voltaremos que a gente vai marcar. Aqui, com certeza. E foi um prazer te receber, muito obrigada pelo convite. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Compartilhar conhecimento, gente, é maravilhoso. Público, por favor. Eu agradeço o convite, muito bom participar desse podcast com vocês e busquem conhecimento, gente. Conhecimento é uma arma e que nós não podemos dispensar. E sempre que precisar de algum benefício da Previdência, procure um advogado da sua confiança, né? Não acredite naquelas ferramentas, né, que o INSS fornece ali, porque o INSS ele não é bonzinho, ele não está ali para ajudar você. Assim, procure mesmo a ajuda de um profissional qualificado, que saiba trabalhar, para que você, de fato, receba o melhor benefício. Não dá para acreditar realmente naquela simulaçãozinha que o INSS fornece, não. Tá certo, doutora. Muito obrigado. Encerramos aqui, então, o Jurisprudência Podcast, nosso episódio número 1. Em breve teremos muito mais, inclusive a doutora Vanilde já está mais do que convocada, né, doutor Aeron? Voltaremos. Um forte abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Tchau.